O Inter perdeu em casa para a equipe do São Paulo e traz um ambiente absolutamente negativo para precisar reverter um resultado que também é negativo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Soluções foram até tentadas por parte do técnico Roger Machado, mas nenhuma deu de fato resultado, porque o Inter de novo bate em limitações que vem construindo ao longo da temporada. Bate em falências que existem dentro do time e que não conseguem ser remediadas pelo treinador e muito menos pelo departamento de futebol. O resultado é um ambiente absolutamente desmobilizado, de um jogo que já não levou o grande público ao estádio, e o público que esteve aqui vaiou ao final, e vaias merecidas, pelo que o Inter apresentou dentro de campo. É mais um fiasco dentro do estádio Beira-Rio, que a gente relata tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. O Inter perdeu por 2-1 para a equipe do São Paulo. E uma derrota absolutamente merecida, porque o Inter não conseguiu apresentar nada de novo. Nenhuma novidade que possa servir como um ânimo, como uma injeção positiva, pensando em toda a necessidade que o Inter tem de recuperar um resultado negativo na Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Na verdade, a única notícia positiva que o Inter tem, ela bate também dentro de uma incompetência. Desculpa, D'Alessandro, que não gosta que a gente fale da incompetência que a direção do Internacional tem. Então eu vou me controlar, D'Alessandro, para não falar sobre a incompetência que a direção do Inter apresentou. A única coisa boa do jogo foi a presença do Alan Rodrigues, que se mostrou um jogador de uma qualidade que vai ajudar o Internacional, mas vejam só, o Alan Rodrigues não pode jogar na quarta-feira contra o Fluminense. E por conta de tudo isso, o cenário do torcedor é de uma pura desmobilização, é de pouquíssima fé, é de pouquíssimo crédito no trabalho que está sendo realizado neste momento. E tudo isso culmina em uma atuação que foi patética do Inter, principalmente no segundo tempo contra a equipe do São Paulo. O Roger tentou apresentar novidades, ele coloca em campo um 3-5-2, ele, na ausência do Bruno Henrique e do Alan Patrick, coloca Borré e Ener Valencia como uma dupla de ataque inoperante, falida. Borré e Ener Valencia são duas entidades falidas no Esporte Clube Internacional. E o torcedor sabe disso. O torcedor já nem espera mais de Borré e de Ener Valencia uma dupla de ataque de classe mundial. O torcedor do Inter já nem espera mais de Borré e de Ener Valencia uma dupla de ataque competitiva. Porque não é. E de novo não foi. Em um primeiro tempo onde o Inter até teve uma posse de bola em determinado momento, o Inter tinha dois atacantes que ganham 13 milhões e meio de reais todos os meses e que de novo não conseguiram apresentar nada de positivo. Não conseguiram criar nenhuma grande oportunidade, não conseguiram chamar a responsabilidade, botar a bola no braço e resolver uma jogada, porque são jogadores que não fazem isso em toda a passagem deles pelo Internacional. A gente está falando de dois atacantes que ganham juntos 3 milhões e meio de reais por mês e que não resolvem jogos. O Borré tem 7 gols na temporada, o Ener Valencia tem 6 gols na temporada. E essa foi a solução tentada pelo Roger. Todos nós sabemos, falida. São duas entidades falidas dentro do Inter. No primeiro tempo, o Alan Rodrigues, bom jogador, se movimentou, correu mais do que os outros, tentou. O mercado da zaga foi uma boa novidade, foi melhor em campo do Inter na partida contra o São Paulo. O Tabata como meia, muitas dificuldades. A dupla de ataque falida, não existe. O Bernabé mal tecnicamente, me parece que teve uma orientação do Roger para o Bernabé cair muito mais por dentro do que aberto, e o Bernabé está numa fase técnica que é ruim, mas do Bernabé a gente sabe que em outros momentos ele até já entregou e parece que ele está falindo junto com o restante do time, porque o Inter hoje é um time desmobilizado e que desmobiliza. O Inter é hoje um time que tem falências que contaminam o torcedor. Lembra do discurso do D'Alessandro? Por favor, não se contaminem com o que está vindo de fora. Eu digo para o torcedor que o melhor pro Inter é o torcedor não se contaminar com o que está dentro, com um trabalho falido de dentro do Inter, que contamina o torcedor a ponto da gente ter um jogo contra o São Paulo, no domingo à noite, 11 mil torcedores no Beira-Rio. É esse o resultado de um trabalho que está falindo e que, sim, eles contaminam o torcedor para um ambiente de desmobilização,
para o principal jogo da temporada, ou para os principais jogos da temporada, que vem na sequência nessa quarta-feira contra a equipe do Fluminense. O Inter fez um primeiro tempo médio, nada demais dentro dessas alternativas do Roger, de 3 zagueiros, leva um gol de bola parado, que vem sendo um problema para o Inter ao longo de toda a temporada. E aí no segundo tempo o Roger vai mudar. Aí o que ele faz? Ele tira o Luiz Otávio, volante, e coloca o Richard Coelho, um volante por outro. De novo, a ousadia toda do Roger, que fez uma troca muito parecida com aquilo que ele fez no jogo contra o Fluminense, onde o Inter também perdeu pelo placar de 2-1. Bom, a partir disso, o Inter no segundo tempo não consegue criar absolutamente nada, de novo insistindo em uma dupla de ataque absolutamente inoperante. O Roger tenta mudar do time, aí ele coloca Carboneiro de um lado, Tabata de outro, Ricardo Matias centralizado. O Carboneiro muda o time do Inter, porque é o melhor jogador, tecnicamente falando, do meio para frente do Internacional hoje. Ele é o Carboneiro quem sofre o pênalti pro 2-1, porque antes o Inter ainda leva o segundo gol do São Paulo, que foi absolutamente justo, porque o Inter não finalizava gol no São Paulo no segundo tempo. São Paulo faz o 2-0, o Carboneiro cava um pênalti que o Bruno Tabata bate para fazer o 2-1. Mas o Inter que não chegou perto de ganhar o jogo. E uma derrota que é absolutamente merecida e que contamina, sim, o torcedor. O trabalho de dentro de campo, o trabalho da direção, que sim, tem sua incompetência, contamina o torcedor e faz com que se tenha um ambiente de muito pouco crédito em cima do time do Inter para quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Milagres podem salvar. O Inter pode fazer um milagre dentro de todo o trabalho que está sendo feito e conseguir vencer o Fluminense, que, convenhamos, nem é um super Fluminense, nem é um Fluminense tão competitivo assim. O Inter pode se classificar, mas hoje não demonstra nenhuma perspectiva de fazer isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!